Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o NEP-V de Jesus. Convite para as nossas redes sociais, seja pela página do Facebook ou pelo canal do YouTube. Digitou dessa forma, NEP-V de Jesus, você tem acesso a vasto material de estudo, de reflexão, em torno da mensagem do Evangelho à luz da doutrina consoladora. Nossos encontros aqui sempre às segundas-feiras, às 20 horas, olhar especial para as cartas de Paulo, mais específico ainda, para a carta de Paulo aos Romanos, na nossa série Romanos, verso a verso. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, acione o sino de notificações para receber os novos vídeos das atividades semanais do V de Jesus. Aqui no nosso estudo, então, em Romanos, alcançamos na reflexão de hoje o verso de número 26. Romanos, capítulo 2, verso de número 26. Duas traduções, como costumeiramente fazemos. Primeiro, em João Ferreira de Almeida, convido você a ler conosco, seja na sua tradução no livro físico, seja através da consulta no teu celular. Pode acompanhar conosco aqui essa leitura de Romanos 2, verso 26. Tradução de João Ferreira de Almeida se encontra o ensino da seguinte forma: Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura, a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Encontramos aqui na tradução da Bíblia de Jerusalém o mesmo verso 26 do capítulo 2, da seguinte forma: Se, portanto, o incircunciso guardar os preceitos da lei, porventura, sua incircuncisão não será considerada circuncisão? Sinônimos à parte, a mesma reflexão, o conjunto da mesma ideia transmitida, voltando ao conceito da cultura hebraica da circuncisão, era uma marca, um sinal de pertencimento à aliança do Deus de Israel com o povo israelita. Essa aliança se marcava no homem através do corte do prepúcio, aquela pele que cobre a glande do órgão sexual masculino. A reflexão que Paulo está propondo aqui na carta aos Romanos, lembrando que neste capítulo 2 ele continua a trazer um entendimento para ampliar, né, essa reflexão, olhando para os judeus e tratando sobre a relação deles com o Deus único, com o Deus de Israel, o Deus, como se diz, né, dos patriarcas, de Abraão, de Isaac e de Jacó, exatamente para construir essa ideia da aliança, mas alicerçada, não apenas numa fé cujos ritos, o culto exterior se mostrasse como uma expressão legítima da lei de adoração, da busca do sagrado que encontramos na própria natureza humana, ao fazer uso dessa lei natural, lei de adoração, de ir ao encontro do seu Criador. Legítimas expressões dentro do culto exterior, dentro dos ritos que encontramos, os mais variadas formas do homem buscar essa relação com Deus. Até aí sem problema. O que Paulo, no entanto, está a questionar é que se o rito, se a prática, se a marca de pertencimento, aqui no caso olhando para a questão da circuncisão, se ela é mais relevante, se ela se torna mais importante do que a própria causa geradora do rito, do culto, da prática religiosa externa, algo de equivocado, algo de muito errado
na nossa forma de nos apresentar nesta relação com Deus. Porque se ele esperasse apenas então somente as nossas manifestações exteriores, tudo se daria apenas e tão somente no cumprimento de rigorosas leis e cerimônias religiosas. Ora, quem ainda se prende nessa casca do aspecto dos ritos e das liturgias, dificilmente sairá da superfície dessa relação. Encontramos na orientação dos benfeitores espirituais, na doutrina consoladora, de que o rito, o culto externo, pode servir de um bom exemplo, desde que não seja uma simulação. Quem julga a simulação? Olha, o próprio Pai, o próprio Deus. Mas nós damos testemunho da superficialidade ou da profundidade da nossa fé a partir daquilo que nós vivemos, daquilo que nós experienciamos, daquilo que nós testemunhamos na ação com o nosso próximo. Esse chamado de consciência que Paulo está fazendo aqui na reflexão desse segundo capítulo, desse verso 26 da carta aos Romanos. Vamos rever o verso? Se, pois, a incircuncisão, quer dizer, aqueles que não têm a marca de pertencimento à aliança, marca externa que os israelitas possuíam, se são incircuncisos, mas guardarem os preceitos da lei, guardarem os ensinamentos de Deus, se voltarem em sinceridade a esta lei, porventura, a incircuncisão, o fato de não terem a marca externa, não será reputada, não será reconhecida, não será considerada como uma circuncisão? Em resumo, Paulo está dizendo aqui que a nossa marca de pertencimento a Deus é uma consciência voltada a Ele, no genuíno trato dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da nossa ação mental no mundo, revigorada, fortalecida e transformada diariamente à luz da poderosa mensagem do Evangelho, da Boa Nova, da presença de Jesus conosco, entre nós e em nós, a nos modelar a forma dessa nova criatura, desse ser regenerado que fomos chamados, que somos chamados a ser. Este é o ponto central. Reflexão que chamamos a atenção também, olhando para as questões apresentadas pelo codificador Allan Kardec, à equipe do Espírito de Verdade, na obra O Livro dos Espíritos. Convite especial aqui para meditarmos em torno da questão de número 654 da obra, tratando sobre lei de adoração, adoração exterior. Kardec faz a seguinte pergunta: Deus dá preferência àqueles que o adoram de tal ou tal maneira? Resposta. Resposta dos instrutores espirituais é a seguinte: Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Àqueles que creem honrá-lo por meio de cerimônias que não os tornam melhores para seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele chama para si todos aqueles que seguem suas leis, qualquer que seja a forma
sob a qual se exprimem. Aquele que não tem senão a piedade exterior é um hipócrita. Aquele em que a adoração não é senão uma afetação e em contradição com sua conduta, dá um mau exemplo. Aquele que faz profissão de adorar o Cristo e que é orgulhoso, que é invejoso, ciumento, que é duro e implacável com os outros, ambicioso dos bens desse mundo, eu vos digo que a religião está sobre os lábios e não no coração. Deus, que tudo vê, dirá: este que conheceu a verdade é 100 vezes mais culpável do mal que fez do que o ignorante selvagem no deserto. E assim será tratado no dia da justiça. Se um cego, ao passar, vos derruba, vós o excusais, vós o desculpais. Se é um homem que vê claramente, vós vos queixais e tendes razão. Conclui os benfeitores espirituais. Não pergunteis, pois, se há uma forma de adoração mais conveniente, porque isso seria perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado em um idioma do que em outro. Eu vos digo mais uma vez, ainda uma vez, os cânticos não chegam a ele senão pela porta do coração. Ensinar o mestre: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Ora, este coração, a representar a consciência, a voz de Deus em nós, cuja mentalidade deve estar associada, conectada, dirigida, buscando essa rota segura de maneira perseverante. Este é o nosso caminhar em Cristo. Esta é a inevitável procura, cujo encontro é assegurado por este roteiro traçado, por um guia que já se encontra neste estado. Jesus vive perfeita comunhão com o Pai e nos convida a experienciá-la também. Ora, quanto aos nossos cerimoniais, quanto às nossas liturgias, quanto aos nossos ritualismos, cumpramos segundo o nosso entendimento, segundo a nossa percepção, segundo a forma pela qual nós lidamos com as crenças, com a forma de viver os aspectos religiosos desta nossa relação com Deus. Voltamos a dizer: se é para dar um bom exemplo, problema algum. O problema é quando a ação externa está em constante contradição com aquilo que alimentamos em nós por dentro. Porque o que alimentamos em nós por dentro gera na nossa mente e vai então manifestar-se em nossas palavras, manifestar-se em nossas ações, formar uma espécie de conduta constante a consolidar um caráter que estará alinhado
ou desassociado de Cristo. E é por isso que não pode ser uma vã simulação. O engano que podemos gerar para os outros, o auto-engano que podemos gerar em nós, simplesmente servirá para um despertamento futuro. Se soubermos daí extrair o ensino, para compreender que jamais, jamais será na superficialidade que eu vou estabelecer um vínculo genuíno, tal qual é aquele que Deus propôs em toda a história da humanidade, através deste ciclo da aliança. Ele é o nosso Pai, somos os seus filhos. E não somos filhos que aqui fomos lançados ao acaso, somos filhos amados, somos filhos aos quais Deus se preocupou em enviar a mensagem através de mensageiros que não só falaram a palavra, se preocuparam em viver o ensino. O modelo maior, o roteiro, traçado através dessa experiência única, que a mensagem vivida já nos foi dado. Na presença de Jesus, o Cristo, temos este referencial incontestável na pureza, na realeza, na atividade mental de um verdadeiro Filho de Deus. Mas ele não quis estar nessa condição e viver isolado nesse estado de Filho de Deus. Ele quis vir entre nós, experienciar também a natureza humana, os conflitos, as dores, do estar no corpo, do viver a experiência do encarnado. Jesus que não mais precisara passar por esta condição, elege voluntariamente essa via para umbrear conosco e para nos mostrar, ensinar, viver uma relação única, cujo vínculo direto ele nomeia dizendo: eu e o Pai somos um. Ora, onde fica a circuncisão ou a incircuncisão e tudo isso? No estabelecimento do entendimento de que o nosso sinal de pertencimento é esta relação construída através da sinceridade, do contato com o Pai que nos ama e que nós devemos aprender a amá-lo. Num padrão contínuo de crescimento, de evolução, de desenvolvimento. No dizer das palavras do Novo Testamento, de santificação da nossa alma. Isso é um processo. Isso deve ser respeitado. Ainda que eu julgue que esteja engatinhando, tenha dificuldade ainda para fazer isso, não nos julgamos com a maturidade necessária. Ora, o Pai sabe disso. Deus sabe quem somos, conhece a nossa história, conhece o nosso passado, sabe dessas limitações, conhece as nossas dificuldades. E por isso mesmo,
Essa é a causa, essa é a razão, esse é o sentido dele nos buscar. Mas não esqueçamos que a busca de Deus pede também a nossa movimentação. Ele vem ao nosso encontro, nós vamos ao encontro dele. Esse é o sentido. Esta é a percepção. Observem como os benfeitores espirituais, ao responder à questão de preferência de Deus na adoração, são claros, diretos, inequívoca é a orientação para nos dizer que todos os homens são irmãos e são filhos de Deus, que ele chama para si todos aqueles que seguem suas leis, qualquer que seja a forma sobre a qual se exprime. Onde aqui, portanto, a preferência por denominações? Onde aqui a preferência por determinados ritos, sacramentos, cerimoniais, cumpridos de forma uniforme, sempre daquela forma, sempre daquela maneira. Se não for daquele jeito, não serve. Deus não aceita, não agrada. Onde isto? Se o preceito do entendimento da lei é que sobre todas as coisas, sobre todas elas, está o amor, a justiça, a caridade, representada por benevolência, por indulgência, por perdão. Todos somos pertencentes à aliança estabelecida por Deus com esse primeiro povo, com essa primeira nação, que manifestou o monoteísmo, a crença no único Deus, no culto público sobre a terra. Israel. Israel. Aquele foco principal que Deus elegeu para lançar ao mundo a luz que se derrama para iluminar todo aquele que vem sobre a terra, na sua expressão máxima de manifestação da vontade de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Quando olhamos para esse verso 26, no ensino de Paulo aos Romanos, isso toma uma proporção grandiosa. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, ora, ela é que me alimenta, a lei, os seus preceitos, nela eu medito, nela eu busco o meu referencial, nela eu construo o processo da santificação, da reforma íntima, da transformação interior. Ora, se assim não é, porventura a nossa incircuncisão, a falta da marca no corpo, a falta da marca na carne, não será reputada como circuncisão? Porque a marca do pertencimento está no coração, está no sentimento, está na alma transformada por uma consciência que de fato se volta para Deus em sinceridade. É disso que estamos falando. No Antigo Testamento, Isaías, capítulo 56, entre os versos 6 e 7, vai nos fazer pensar sobre essa mesma máxima para nos dizer: e aos filhos dos estrangeiros, os que não são de Israel, que se unirem ao Senhor para o servirem, para o amarem, em nome deste mesmo Senhor, para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não profanando, e os que abraçarem a minha aliança. Todos estes são o quê? Filhos. Aprendendo na doutrina consoladora, recapitulando,
Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele chama para si todos aqueles que seguem suas leis, qualquer que seja a forma sobre a qual se exprime. Amados, essas foram as nossas reflexões em torno da carta de Paulo aos Romanos. Hoje aqui, capítulo 2, verso 26. Aqui na nossa série Romanos verso a verso. Fica mais uma vez o convite pelas redes sociais, seja na página do Facebook ou no canal do YouTube. Canal do YouTube, basta digitar NEPV de Jesus. Se inscreva, acione o sino de notificações para receber os vídeos semanais das atividades do V de Jesus. Eu sou Emerson Oliveira Cavalcante, deixo aqui os meus votos de paz, luz, sabedoria. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima. Até breve.